Gênesis, capítulo 31. E ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e tudo isso que era de nosso pai, ele juntou toda esta riqueza. Jacó então reparou que a face de Labão não lhe era tão favorável agora quanto era antigamente. Então o Senhor disse a Jacó: torna, Jacó, a terra de teus pais, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Leia para o campo, junto do seu rebanho, e disse a elas: eu vejo que o rosto de seu pai não me é mais favorável como era antigamente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vocês mesmos têm a ciência de que eu tenho servido com muito empenho o pai de vocês. Porém, o vosso pai tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Mas, porém, o Deus Todo-Poderoso não permitiu que ele me fizesse mal algum, porque se ele dizia que os rebanhos davam salpicados e este era o teu salário, todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia os listados serão o teu salário, então os rebanhos davam listrados. E assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu todo a mim. E chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas, eles eram listrados, salpicados, emalhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, e eu respondi: sim, estou aqui, Senhor. E ele continuou e disse: levanta-te agora os olhos, que todos os machos que cobrem as fêmeas do rebanho são listrados, salpicados, emalhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungistes uma coluna e onde fizeste um voto para mim. Então levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de sua parentela. Então lhe respondeu Raquel e Leia: Senhor nosso Jacó, ainda há parte nossa da herança na casa de nosso pai, pois ele nos vendeu como estrangeiras e usou e consumiu tudo o que foi pago por nós. E agora a riqueza, a qual Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos, porque agora fez tudo o que Deus te disse. Então levantou-se Jacó e fez montar os seus filhos e suas mulheres nos camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens. Levou todo o gado que sua fazenda chegou a possuir e que acumulou na cidade de Padan Aram, para levá-los na cidade de Canaã, na terra de seu pai Isaque. E quando Labão foi tirar e cortar a lã das ovelhas, Raquel foi e furtou todos os ídolos que seu pai tinha. E Jacó se escondeu de Labão, o arameu, para que ele não soubesse que ele fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. Levantou-se, passou o rio e caminhou sentido montanha de Gileade. E então, no terceiro dia, foi avisado a Labão que Jacó havia fugido.
Ele então pegou os seus irmãos e pôs-se atrás de Jacó por 7 dias. O perseguiu e o alcançou na montanha de Gileade. Porém à noite veio Deus para Labão, o arameu, e disse: Guarda-te, Labão, não fales mal e nem bem de Jacó, não faça mal algum a ele. Então Labão alcançou Jacó, e Jacó havia armado sua tenda naquela montanha. E então Labão também montou suas tendas com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: O que é que fizestes? E levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que é que não me dissestes que ia ir embora, para que eu te abençoasse, e com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não permitiu que eu beijasse as minhas filhas e os meus filhos loucamente. E agora, pois, andastes fazendo assim? Jacó, eu tenho o poder para te fazer todo o mal possível. Porém, o Deus de teu pai me visitou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, Labão, que não fales mal e nem bem de Jacó, e nem o faça mal algum. E se tinha vontade de voltar à casa do teu pai, que voltasse, mas por que furtou os meus deuses? Então respondeu Jacó, dizendo: Porque eu temia, dizendo a mim mesmo, que se porventura o Senhor não arrebataria as tuas filhas. E com quem achares os teus deuses, Labão, que este não viva e reconheça diante de todos os nossos irmãos o que está comigo, e toma para ti de volta. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não achou nada. Saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha sido mais rápida, tinha pego os ídolos de seu pai, colocado na albarda de um camelo e sentado em cima. E Labão apalpou toda a tenda dela, e não achou nada. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do Senhor, porque não posso me levantar diante da tua presença, porque tenho os costumes das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó se irou com Labão, respondendo assim: Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, e que acha que é os móveis de tua casa, coloca-os aqui diante de todos os nossos irmãos, e que eles julguem o que é meu, o que é teu. Pois estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e eu nunca comi os carneiros do teu rebanho. Te levei o despedaçado, te paguei da minha própria mão os que eram furtados, tanto de dia quanto de noite, pois era isso que querias. Porém eu estava com sorte, que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi se indo nos meus olhos. E agora 20 anos estou em tua casa, 14 anos te servi pelas tuas 2 filhas, 10 vezes me mudou o salário. Agora, se o Deus de meu pai e o Deus de Abraão e o temor de Isaque não for comigo, que por certo eu vá vazio, sem nada.
Mas tudo isso é o trabalho de minhas mãos, porquanto Deus te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: estas tuas 2 mulheres são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que fez é meu. Então venha agora, Jacó, e façamos um concerto, um acordo entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e a elegeu como coluna. E disse Jacó a seus irmãos: juntem pedras. E eles juntaram e fizeram um monte, e comeram ali, sobre aquele montão. E chamou Labão de Jegar Saaduta. Porém Jacó chamou ali de Galeede. Então disse Labão: que esse montão seja testemunha entre mim e ti, e por isso se chamou Galeede. E atente o Senhor, quando tivermos apartado nos um do outro, e se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta-te que Deus é testemunha entre mim e ti. Mas disse Labão a Jacó: eis aqui esse mesmo montão e esta mesma coluna que levantei entre mim e ti. Que esta coluna seja testemunha e que esse montão seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu também não passarás este montão e esta coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus de seu pai, que julgue entre nós. E assim jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou um sacrifício na montanha Jacó, e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. E se levantou Labão de manhã pela madrugada, e beijou os seus filhos e as suas filhas, e os abençoou. Partiu e voltou para a sua terra.